Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online, é uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento, fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21:26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, Ele não esperava nada de nós, Ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo
você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Tudo bem com vocês? Quantos fazem parte de célula, que frequenta a célula, que fazem? Levante a mão. Amém. Então, você que ainda não faz parte de uma célula, faça parte. É muito bom. A nossa célula é a célula dos pessoal um pouquinho mais amadurecido, assim, só de idade, porque parece criança todo mundo também lá. E a nossa célula tem uma característica muito legal, que talvez de vocês também tenham, não quero assim puxar toda a brasa para a minha sardinha, mas a gente come pra caramba lá. Toda reunião tem comida, é bolo, é não sei o quê. Ontem fomos na casa do Cássio e as pizzas, compramos as pizzas, fizemos uma pizzada lá. E aí saiu uma cantoria lá, rapaz. Parecia assim, competindo com o evento que estava tendo na usina lá, né? Foi muito legal. Foi uma benção. Então, se você não faz parte de uma célula, faça um propósito, porque lá você é pastoreado, lá você é cuidado, lá você é conhecido. Está certo que nossa igreja é uma igreja ainda em crescimento, nós somos um bebê, temos 4 anos e pouco, mas a tendência é crescer. E a célula, ela é um instrumento de Deus, para mim, é o último mover de Deus antes da volta de Jesus. Eu estive na Colômbia, em Bogotá, lá com o César Castelhano, alguns anos atrás, e a empresa, tudo lá era G12 na época, né? Acho que até hoje é, mas era célula. E foi muito interessante que fomos no culto, eles têm lá, se não me engano, 10 cultos por domingo, não, 6 cultos por domingo de 10 mil pessoas cada um. O salão é imenso, né? É o mesmo pastor que prega, é a mesma equipe do louvor que faz o louvor, né? Então, é trabalho, é luta, mas eles tinham lá, tipo, marca de pó de café, vendia pó de café, a marca de pó de café era G12, tudo envolvia o reino de Deus. Nós precisamos começar, na nossa vida, em tudo que fazemos, envolver o que fazemos e o que temos e tudo mais, no reino de Deus, entendeu? No reino de Deus, porque nós fazemos parte do reino de Deus. E quando nós envolvemos todas as coisas da nossa vida aqui no dia a dia para o reino de Deus, há uma influência maior das coisas do reino na vida das pessoas que não conhecem ainda o reino. Amém, querido? Então, faça parte de célula, porque lá você vai ser muito abençoado. Tem vezes que aí fica meio chato, tal, assim, né? Mas daí a gente come um pedaço de bolo e fica bom. Entende? É muito legal. Eu gostaria que vocês decidissem por isso, né? Toda quinta-feira, é 1 horinha só, entre aspas, porque a gente sempre passa, né? Mas é muito gostoso, muito bom mesmo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração, pedir pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos um Deus, amém, queridos? Nós somos o povo de Deus, certo? Então fala assim, eu faço parte do povo de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você deixou de ser dono de você mesmo. Porque você diz assim, o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e o meu Senhor. Você deixou de ser dono. Eu conversava com algumas pessoas, Deus tem me falado comigo algumas coisas à noite. Coisa simples, porque ele fala coisas complicadas, não vou entender mesmo. Então ele fala coisas simples para mim. Ele falou assim, se você entregou sua vida para Jesus, a tua vida não é mais sua, é do Senhor, é minha. Uma coisa Deus não pede, uma coisa Deus não toma para Ele, é a nossa vontade. Nossa vontade fica para nós. E nós temos que ter, no mínimo, o bom senso de colocar nossa vontade submetida à vontade de Deus, para sermos felizes e bem-sucedidos e abençoados e ter uma visão da vida que Jesus tem, que Deus tem para nós aqui na terra. Amém, querido? Então, tudo aquilo que você vai fazer na vida, seja coisas pequenas ou grandes, no mundo, eu vou dizer do mundo natural, especial, do mundo natural, mundo espiritual, mas do mundo natural, você tem que perguntar para Jesus. O servo, o escravo, não faz as contas por conta dele, pergunta para Jesus. Senhor, posso comprar isso? Senhor, estou com uma ideia, o que o senhor acha disso? Senhor, olha, eu estou pensando numa viagem, o que o senhor acha disso? Porque quando a gente sai fazendo as coisas à torta e à direito, viagem para cá, para lá, sem consultar o nosso Senhor, de repente você
está devendo a Ele uma satisfação, porque você tem que dar satisfação ao Senhor, porque Ele é o teu Senhor. Amém, queridos? Então nós temos um Deus que é o nosso Senhor, amém? Vamos sair daqui crendo nisso, sabendo nisso. Vamos orar então? Senhor, nós temos a consciência que o Senhor colocou em nós pelo Teu Espírito, e que o Senhor é o nosso Deus presente e real em nossas vidas. E mais uma vez nós confessamos o Teu senhorio sobre nós. E nós rendemos a Ti agora nossas vontades, ó Pai. A nossa vontade são fortes em nós, ela combate contra o Espírito, mas nós entregamos a Ti para que o Senhor dirija nossas vidas e dirija este momento de culto também, como o Senhor dirigiu até agora, o Senhor continue dirigindo até o final. E que o Teu Espírito Santo, pelas misericórdias do Senhor, digne, ó Deus, falar conosco, a tocar em nós, a mexer no nosso físico, nossas emoções, tocar em nosso espírito, que saiamos daqui, Senhor, sabendo que recebemos um toque do Senhor em nossas vidas. Não queremos sair daqui como entramos. Eu sou apenas um ser humano, falho e com muitas falhas. Mas o Senhor é perfeito. E o Senhor pode usar a mim, imperfeito, para trazer uma mensagem abençoadora para esse povo, para essas vidas aqui. Abençoa-nos, ó Senhor, com o teu amor, com a tua misericórdia. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Nós somos esse não é o assunto, mas deixa eu repetir aqui, nós somos um bebê como igreja ainda, porque estamos começando, somos novos, mas queridos, todo bebê nasce 20 dias, né? A netinha da Sônia tem 2 meses, 2 meses depois está com o olho assim, já está rindo, porque está crescendo, está crescendo. Nova Estação vai crescer também em nome de Jesus. Nós vamos ser uma grande igreja, não para nossa honra, para nossa glória, mas para o benefício do reino de Deus. Amém? Existem milhares de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E Deus os trouxe aqui para dizer que você é um instrumento que Ele quer usar para que mais pessoas possam conhecer o Senhor. Amém, queridos? Então nós não vamos ficar aqui sendo cevados. Essa aqui é uma ceva muito gostosa, a gente come bem, é confortável, é gostoso, mas Deus nos chamou para ser luz no mundo e sal da terra. Amém? Ok, muito bom. Eu quero que o Renan coloque aquele versículo que eu pedi para você colocar, Renan, e mantenha no quadro, no telão, para que a gente não esqueça dele nunca mais. Deus tem falado comigo algumas coisas assim, eu disse para vocês, né, às vezes 1h da manhã, 2h da manhã, aí eu reclamo com ele porque eu preciso dormir, e tudo mais, ele fala, não, tá, pode dormir, dorme, daí eu durmo até umas 5, 6 horas, ele me acorda de novo e eu continuo. E aí, né, sabe como que é, no dia seguinte você fica com o olho, que nem o olho da pastora que veio aqui, arregalado desse tamanhozinho assim, né, eu nem sou japonês. E Deus tem falado comigo sobre algumas chaves, vocês lembram da última chave? Antes, domingo retrasado, eu ministrei aqui, qual que era o tema, qual que era a chave que eu passei para vocês? Gratidão. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui não pediram nada para Deus naquela semana, mas agradeceram. E aí, quando tomaram essa decisão de agradecer, foram testados por Deus, né? Algumas pessoas até compartilharam comigo, nossa, aí pareceu uma coisa assim que me irritou tudo, e eu lembrei que eu tinha que agradecer. Agradecer não pela situação chata, mas agradecer porque Deus estava presente no meio daquela situação. Continue agradecendo, querido. Quando nós agradecemos, Deus, a gratidão chama a atenção de Deus. Ele olha para você e fala, houve mudança nesse coração. Porque antes de se converter, você se vingava, você falava palavrão, você queria partir para cima. Eu era assim no futebol, batia no meu atacante, chegava aqui e tomava aqui, eu me vingava. Eu não me vingo mais, eu relevo, porque Deus vai fazendo mudança na nossa vida. É o Espírito Santo que vai trabalhando, Ele não se cansa de trabalhar. Ele não se cansa de trabalhar em nossas vidas. E o propósito, Paulo diz que é apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Nós não vamos chegar à perfeição aqui nessa terra, amém, queridos? Com certeza não vamos, mas sabemos de uma coisa, o Espírito Santo sempre vai estar trabalhando, tirando as arestas da nossa vida, para que dia a dia nós sejamos melhores. Se até outro dia você era um irascível, gritava com a sua esposa, ou gritava com o seu marido, ou espancava seu filho, fazia alguma bobagem que é do inferno e não é de Deus, Deus vai trabalhar isso quando você começar a agradecer pelo teu filho, agradecer pela tua esposa, agradecer pelo teu marido.
Tem muita crise nos casamentos, porque as pessoas vivem dentro das suas casas como se fossem casais lá do mundo, que nunca ouviram falar de Jesus. Se você é alguém convertido que ouviu falar de Jesus, é inadmissível que você ainda seja grosso e mal educado com a sua esposa e a esposa com o marido. E nós falamos na célula sobre honra, né? Foi muito legal falar sobre honra. Honre a tua esposa. Eu fiz uma aplicação lá, falei, comece na sua casa a honrar. Honra, marido, honra a tua esposa. E aí eu fui cobrado esses dias, né? Cheguei lá, você não precisa me honrar, vou pai, é verdade. É problema, a gente morre pela boca. Aí minha esposa, honra o teu marido. O cara é chato, mas honra ele. Filhos, honra os seus pais, é um mandamento com promessa. Pais, honra os seus filhos. Deus olha isso e as portas do céu se abrem e bênçãos vêm. Não quer dizer que você não vai ter problema, mas quando você aprender a honrar e agradecer, os problemas eles ficam mais amaciados pela gratidão e pela como que eu disse? Pela gratidão e pela honra. Honra é uma outra chave que futuramente eu estarei ministrando aqui. Olha o versículo que está aí, gente. Vamos ler? Vamos ler junto? O que vocês acham? O que diz aí? Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão ficará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Pedro era um rapaz muito esperto. Os judeus, eles ensinavam que você deveria perdoar as pessoas que ofendiam até 3 vezes. Perdoar 3 vezes no dia tá bom, né? Pedro foi esperto, ele falou assim, vou jogar o 7, porque 7 é o número de Deus, é o número perfeito. Se eu falar que é 7, com certeza Jesus vai concordar comigo. E falou, Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? E Jesus falou assim, olha, não te digo até 7 vezes, mas até 3 vezes, mas até 7 vezes, 7 vezes. Amém, queridos? Então, qual que é a chave de hoje? Perdão. Perdão. Essa chave é mais uma chave que o Espírito quer colocar nas nossas mãos. Essas chaves que Deus está me trazendo, a gratidão, e agora o perdão, e a próxima, depois eu te falo, que nem novela, a gente anuncia para você criar expectativa, são chaves que quebram a nossa religiosidade. Porque a gente muitas vezes aponta o dedo para outras pessoas e a gente diz que eles são religiosos. Mas se você parar para pensar, você vai ver o quanto nós também somos religiosos, o quanto nós somos religiosos. Tem até pessoa que vem no culto e fala, eu cumpri meu dever, minha obrigação. Quando era de manhã, tinha muito disso. Parece que não havia prazer em estar diante do altar do Senhor para glorificá-lo, mesmo sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, essas chaves, elas estão sendo ministradas para quebrar a nossa religiosidade. Tem um versículo que Jesus fala assim, já não vos chamo de servo, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está falando ou fazendo, mas eu já lhes falei tudo que o Pai tem comunicado a mim. Então, nós somos amigos de Jesus, amém, querido? Ele é nosso irmão mais velho, mas é amigo, que é muito melhor que irmão, como diz o provérbio. Então, nós somos amigos de Jesus. Como que você lida com um amigo? Amigo, que são poucos amigos, mas amigo do peito, aquela pessoa em quem você confia, aquela pessoa em quem você é capaz de deixar teu filho bebezinho de 2, 3 meses, para ele cuidar para você, enquanto você faz uma viagem de 3, 4 dias. Né? Este é um amigo, é um amigo. Nós somos amigos de Jesus. Então, quem é amigo de Jesus não é religioso, porque a religião, o que é a religião? É a força do homem para conectar-se com Deus. Mas nós não precisamos dessa força humana para conectar-se com Deus, porque já somos amigos de Jesus. Nós somos conectados pela amizade, pelo amor que Ele tem por nós e pelo nosso amor a Ele. Entende isso? Então, essas chaves são importantes. Uma delas é a gratidão, como eu já falei. E a outra, muito importante, é o perdão. O perdão. Perdão que nós devemos ao ser humano. Primeiro temos que perdoar a nós mesmos, né, querido? Tanta bobagem que a gente faz. E se você não perdoar a si mesmo, você não vai conseguir perdoar outra pessoa. Mas eu quero falar hoje do perdão que se deve ao outro. A Bíblia tem um versículo, eu não sei onde que está agora, fala, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai você até ele e acerta os pontos dele, pede perdão.
Mas eu não fiz nada para ele e tal. Mas a Bíblia diz, não importa. O que importa, você não fez nada, mas ele está magoado com alguma coisa. Então vai você até ele, resolve a situação, porque a falta de perdão cria monstro. Monstro neste e monstro naquele. Aí aquela pessoa que está magoada com você, para quem você não fez nada, vamos imaginar isso. Imagina assim, a pessoa cismou a mão, essa pessoa vai falar de você. E aí vai se esparramando, é um monstro que vai se criando, né? E eu quero dizer que o perdão é uma chave difícil de ser praticada, mas ela é libertadora. O perdão liberta, amém? Vocês estão entendendo? O perdão cura a alma do perdoado, né? Daquele que precisa do perdão, está ofendido, e cura a alma de quem ofendeu, do ofensor também. Então, o perdão é libertador, ele é curador, ele restaura a nossa alma, ele abre caminho para você caminhar em frente. E aí você começa com a gratidão, agradecendo a Deus pela pessoa que te ofendeu. Então, a primeira chave é a gratidão, a segunda é o perdão. E este versículo é impactante. Jesus não deixa por menos. Pedro achou que era muito esperto, achou que foi bom, Jesus vai concordar comigo. Jesus nunca concordava com Pedro, porque Pedro era terrível, né? Um grande homem de Deus, mas terrível. E eu quero, então, passar essa chave na tua mão, a chave que rompe com a religiosidade, a chave que abre as bênçãos do céu, a chave que cura a nossa alma da outra pessoa e da nossa também. E se você quer viver a vida que Jesus tem para mim, quantos acham? Que vida Jesus quer que nós tenhamos? Uma vida qualquer? Qual a vida que Jesus fala que veio nos dar? Vida? Vida abundante, vida pujante, vida maravilhosa, vida diferenciada, vida que chama a atenção das pessoas. Fala, nossa, essa pessoa é tão feliz, não tem dinheiro, não viaja, tem dificuldade aqui, dificuldade, mas tem sempre um sorriso. Porque é feliz. Por que é feliz? Porque tem um Senhor que cuida dela, em quem ela confia plenamente, e tem um futuro que é a vida eterna com Ele. E o diabo não lhe toca, porque está com Cristo Jesus. Essa é a vida que Deus tem para nós, uma vida de vitória. Não é uma vida sem batalha, sem luta, não é uma vida fácil, mas é uma vida vitoriosa mesmo no meio às lutas duras da vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Quantos podem dizer amém? Então, a vida que Jesus deseja que nós vivamos não é uma vidinha qualquer, e nem é a vida que a religião oferece. É a vida da amizade com Jesus Cristo. É a vida dirigida pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. É uma vida extraordinária, mas é uma vida difícil. Não é uma vida fácil. Olha o que diz lá em Mateus 7, 13 e 14, vou ler aqui. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Nós somos daqueles que encontramos esse caminho. Amém, querido? Então não pense que a vida cristã é uma vida de mar de rosas, é uma vida de dificuldade, de lutas, tanto quanto enfrentam lutas as pessoas que não conhecem a Cristo. Mas nós temos uma mão estendida para cada um de nós em quem podemos pegar, na qual podemos pegar, que é a mão de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então não é muito simples assim, agora me converti, acabaram os seus problemas. Não, aí vão surgir muitos problemas, mas a alegria nunca vai embora, porque a alegria não está na ausência de problemas, mas a alegria está na presença do Senhor na nossa vida, na nossa esperança eterna, na mão estendida para nos tirar das situações mais difíceis que possamos nos encontrar. Amém? Vocês estão entendendo? Então, assim, o caminho estreito é o caminho da vida que Deus tem para todos os que nele creem. Então, você vai entrar por esse caminho estreito. Não pense que é fácil. É o caminho da resiliência, é o caminho da perseverança. Então, se nós queremos ser cristãos que representam condignamente a Cristo aqui na terra, devemos se decidir entrar pela porta que leva à vida. Que leva à vida. Que leva à vida. E quem decide por esse caminho, com certeza, vai enfrentar, fatalmente vai enfrentar diariamente a luta da carne contra o Espírito, que está lá em Romanos, capítulo 7, 18 e 21. Luta da carne contra o Espírito.
O mal que eu não quero fazer, se faça, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E quem fala isso é apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. Mas no final ele faz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Não podemos praticar e usar as chaves, essas duas chaves e outras que virão, sozinhos, na nossa força, é impossível. Mas podemos fazer isso em Cristo. Amém, querido? Então, ser a chave da gratidão já não é uma chave tão fácil de se praticar, a do perdão é muito mais difícil. Fala para o teu irmão, a chave do perdão é difícil, irmão, se prepara. Eu não sei se você tem alguém que você deva perdoar. Eu não sei. Talvez você tenha que perdoar sua mãe, seu pai, seu irmão, irmã, encrenca de família, é coisa complicada, família é complicado. Né? E uma vez eu tive que liberar o perdão para minha mãe. Faz tempo, faz uns quase 20 anos atrás, minha mãe agora nem me conhece, tadinha. Vai fazer 95 anos em outubro, nem me conhece. E aí, eu contei essa história, vou contar de novo, pode ser? A gente vai ficando velho, fica repetindo história. Mas não é Alzheimer, não. É que são histórias boas. Eu não sou contador de história. Mas eu vou contar essa bem rapidinho. Eu tive que liberar o perdão da minha mãe. E o retorno que minha mãe deu para mim, me deixou pior que eu estava. Minha mãe é muito doida. É doida. Aí um dia eu estava na casa da minha avó, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E aí eu tinha um priminho meu que tinha uns 4, 5, mais quase da mesma idade, no terreirão. Sabe o terreirão? Meu pai, minha avó morava numa chácara, uma chácara grande, né? Meu tio mora lá até hoje, aqui hoje virou cidade, né? E aí a minha mãe combinou com a minha tia que ia para a cidade. A cidade era longe antigamente. E essa chácara aqui era aqui na Vila Sartori, né? Mas era longe a cidade. A cidade tinha 30 mil habitantes naquela época. E a minha mãe... e aí nós dois ficamos chorando ali, porque atrelaram o cavalo na charrete, eles iam de charrete na cidade. E nós dois crianças ficamos chorando ali. Chorando, que nós queríamos ir com nossas mães. As duas mães estavam na charrete, a gente ia ficar. A minha mãe desceu da charrete e falou, vai me pegar. Frustração. Ela pegou o meu primo, sentou na charrete, minha tia, minha mãe e o meu priminho foram embora para a cidade e eu fiquei chorando no terreirão. Você acha que isso não marcou a minha vida terrivelmente? Que me limitou em muitas atitudes, muitas situações da vida, me atrapalhou a minha vida, um mal de alma. E eu só consegui liberar o perdão para minha mãe muitos anos depois de uma ministração parecida com essa, melhor que essa, entendeu? E aí eu fui falar com a minha mãe um dia, já era corretor de seguro, já tinha o nosso escritório, que era na casa da minha mãe, eu tinha recebido a ministração e aprendi que até que eu não liberasse o perdão, eu ficaria com uma marca terrível na minha alma, que me impediria de decolar na vida. Aí eu fui lá e falei com a mamãe, você lembra disso. Ela não lembrava, claro que ela não ia lembrar disso. E aí estava boa de cabeça aquela época. Hoje não tem. Aí quando eu acabei de contar, ela morreu de rir. Virei as costas e fui trabalhar. Falei, não tem jeito com essa minha mãe, ela é muito doida, muito legal. Mas para mim foi uma grande vitória. Saiu um peso dos meus ombros, parece que foi tirado com a mão da minha alma uma faca enferrujada que estava lá me contaminando, me tornando infeccioso, com dificuldade de perdoar outras pessoas, porque eu também não tinha sido perdão. Mas a grande vitória não foi se eu recebi ou não o perdão da minha mãe, mas foi o fato de eu ter ido lá e pedido perdão para ela. Então, se você tem alguém a quem você deve pedir perdão, porque o perdão não é um dogma, perdão é um mandamento de Deus, você tem que perdoar, porque se você é cristão, você tem que perdoar. Né? Então, você precisa sair daqui nesta noite, decidido a perdoar. Ore a Deus e Ele vai preparar o momento para você chegar lá para a tua casa, no teu irmão, e mesmo a tua esposa, teu marido, que você talvez tenha ofendido hoje, chegar lá antes de dormir, pedir perdão. E ficar atento todos os dias, porque todos os dias a gente
comete bobagem e ofende as pessoas, e maltrata as pessoas, e grita com as pessoas, e somos agressivos, somos mal educados e tudo mais, e aí a gente dá desculpa, né? Eu dou certa desculpa, é meu jeito. Pai, vamos colocar o nosso jeito na cruz de Cristo, vamos ser dócil, amável, misericordioso e benigno com todas as pessoas, ainda que elas não gostem de nós. Porque Jesus, a Bíblia nos ensina que temos que perdoar até os nossos inimigos. Porque aí você vai conseguir viver a vida que Deus preparou para você, que é uma vida abençoadora, uma vida abundante, é a vida de amizade com Cristo, é a vida onde o Espírito Santo não é entristecido, é a vida onde você não dá mais razão e oportunidade para o diabo te pisotear. Quando você usa essa chave da gratidão e agora a chave do perdão. Eu quero ler alguns versículos aqui rapidamente, para que você possa estar guardando. Mas eu quero só que você guarde uma palavra. Como vocês quase todos responderam gratidão aqui, eu quero que daqui, chegar no final do ano, em janeiro, fevereiro, perguntar qual é a segunda chave. Eu quero ouvir de todos vocês perdão. Não precisa lembrar do sermão todo, mas lembra do perdão, lembra do perdão, lembra do perdão. Ou lembra do versículo, Mateus 18, 21 a 22, que Jesus falou para Pedro, que se achava muito esperto. Nós achamos muito esperto, às vezes, dizendo assim, ele me ofendeu, não levo desaforo para casa. Isso não é esperteza, isso aí é burrice. Porque você que vai carregar dentro do teu coração uma doença, uma chaga. O outro talvez nem sabe o que fez para você. Me entendem? Quando você me entender, diga amém. Pergunto para vontade, me está entendendo, irmão? Ok. Então, alguns versículos para nós, está tudo relacionado. Em Efésios 4:32, Paulo ensina que devemos ser uns para com os outros benignos. Fale benignos. Temos que ser uns para com os outros benignos. Benignos. Depois fala misericordiosos. Por que ele fala que temos que ser misericordiosos? Por quê? Porque as pessoas são falhas, as pessoas são humanas, as pessoas cometem erros, as pessoas nos ofendem. As pessoas são seres humanos. Esses dias eu estava lá na academia, Jean, e tem um professorzinho lá, não é o seu caso, naturalmente, você não é da minha academia, você está em americano, e eu falei para ele, eu estou com uma barriguinha aqui, ele falou assim, mas você não pode ter barriguinha, você é professor de educação física. Eu falei, isso aqui é para mostrar que sou ser humano. Ferrou eu. As pessoas são humanas, e são humanas, não é porque tem a barriguinha, também, mas são humanas porque elas cometem falhas, elas cometem erros, e você também é um ser humano que comete falhas e comete erros, não são só os outros, eu também cometo os meus, e talvez eu deva pedir perdão para alguém aqui, se alguém acha que eu devo pedir perdão, fala comigo depois que eu peço. Então ele fala que temos que ser benignos, misericordiosos, e fala assim, perdoando-vos uns aos outros. É uma ordem. Paulo está ensinando aqui. Como também Deus nos perdoou. Como também Deus nos perdoou em Cristo. Lembra que eu falei em Cristo? Em Cristo. Em Cristo. Por que em Cristo? Porque você entregou a sua vida para Cristo. E agora é fácil perdoar, porque você não vai fazer na sua força. Você vai fazer em Cristo. Você vai fazer em Cristo. A tua força de ser humano é fragilíssima. Mas a tua força em Cristo é poderosa. Poderosa, poderosa. Então, perdoar é como Deus nos perdoou. Quantos sabem que foram perdoados por Deus de todos os seus pecados? Nós somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Superabundou por quê? Porque para você fazer tudo aquilo que você não conseguia fazer sozinhos. Então, superabundou. Perdoei é graça. Mas eu vou dar vou dar um adicional de graça para você viver a vida que eu planejei para você. É isso que Deus quer que nós façamos. Amém? Aí o segundo versículo, Mateus 6, 5. Deixa eu abrir que eu já escrevi um versículo aqui, é Mateus 6, capítulo 6, versículo 5. Fala o seguinte, e quando orardes, é a oração do Pai Nosso, tem que ler o texto todo, porque está em tempo ainda. E quando orardes, Jesus está ensinando uma oração modelo, a oração do Pai Nosso, que é repetida muito em muitos lugares, como se fosse uma reza. Às vezes fazemos essa oração para arrematar uma reunião.
Então, no fim, vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Aí você vai jogar, quem joga bola sabe disso, né? Tem a oração do Pai Nosso, Pai no céu, cara, uma bobagem. É melhor falar assim, não, vamos pegar o cara, vamos lá, vamos ganhar o jogo. Não, a oração do Pai Nosso no campo de futebol não vale nada. Mas é uma oração fantástica, um modelo de oração maravilhosa, que não deve ser repetida como se fosse uma reza, mas tem que ser aplicada nos detalhes, na nossa vida, no dia a dia. Jesus falando, e quando orardes, não sejais como os hipócritas. O que é hipócrita? A pessoa que diz, parece que é, mas não é. Sabe o cara? Parece que é, mas não é. Parece que é crente, mas não é crente. Parece que é crente santinho, bonzinho, canta, prega, não sei o que e tal, mas não perdoa o irmão, não perdoa a irmã, tem mágoa no coração. Sabe o que isso que atrapalha o crescimento de muitas igrejas? Espero que não seja o nosso caso, porque nós estamos crescendo, é a falta de perdão. Aí tem alguém que não perdoa o outro. Né? Não precisa nem ser líder, mas está lá no meio. Nós somos o corpo de Cristo. Se tem 2 membros do corpo de Cristo estão adoecidos pela falta de perdão, o corpo está adoecido. E um corpo doente não cresce, um corpo doente morre. Então, muitas vezes, uma igreja não cresce porque tem micuinha, e às vezes é coisa pequenininha, que as pessoas não foram alertadas para curar aquela enfermidade, para que o corpo todo seja saudável. E ele fala, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Não estamos aqui para aparecer, querido, nós estamos aqui para servir, para nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus e cuidar um do outro. Tu, porém, falando para os apóstolos, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Claro, é muito bom você orar, claro que você pode orar publicamente também, mas ele está fazendo uma correlação com o versículo anterior, para você não ser hipócrita, e vai dizer, orar aqui para aparecer. Não, faça as coisas com simplicidade e humildade. Versículo 7, quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imagino que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Não é assim. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Olha que coisa, hein? Guarda esse versículo. Deus sabe das tuas necessidades antes de você pedi-las a Deus. Aí ele, no versículo 9, começa assim, nessa tradução na minha Bíblia. Por essa razão, pelo fato de Deus a conhecer todas as suas necessidades, e quando ele fala por essa razão, e de que Deus sabe todas as nossas necessidades, significa que ainda que você não peça, Deus vai suprir tua necessidade. Deus vai suprir tua necessidade. Por isso que ele fala, por essa razão, pelo fato dele saber das nossas necessidades. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nosso maior desejo. Né? Quando nós falamos venha o teu reino, o que você imagina? O que passa na tua cabeça? Milagres, certo? Aquele movimento pentecostal, reteté, pessoal, veio o teu reino, unção, cai daqui, levanta dali, dá um monte de coisa. Né? Venha o teu reino, santo. Assim, quando fala venha o teu reino, está falando de chaves também. Tem tudo isso, mas também. Venha o teu reino, Senhor, onde as pessoas sejam gratas a Ti, onde as pessoas não guardem mágoa, mas perdoem, onde as pessoas tenham disposição de servir ao seu próximo, onde as pessoas reconheçam o amor de Cristo, portanto, ama também como Cristo tem nos amado. Amém, queridos? Então, venha o teu reino, Deus. Queremos que as coisas que acontecem no céu aconteçam na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Deus vai suprir. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do inimigo. Não nos deixe cair na tentação, não nos deixe com essas coisas que amargura a nossa alma permanecer. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoardes, Jesus está falando, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens,
tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6. Então, o perdoar de Deus está atrelado ao nosso perdão aos outros. Amém? Você tem alguém a quem deva perdão? Não deixe passar desta noite. Você vai lá e acerta a sua vida com essa pessoa, para o seu bem. Porque quando você perdoa, o beneficiado principal é você. Quem é curado é você. Quem chama a atenção de Deus quando você libera o perdão com sinceridade de coração a alguém, seja amigo ou inimigo, crente ou não crente, pastor. Tem gente que precisa liberar perdão para os pastores. O pastor fala muito. O pastor vive com a arma na mão chamada microfone. No meu caso está na orelha. E aí o pastor fala, e aí ofende as pessoas sem querer, ele nem fica sabendo. E as pessoas levam para cá, que muitos saem da igreja, não vêm conversar, fica doente depois, doente fisicamente, muitas vezes. Então, libere o perdão. Você vai guardar essa palavra no seu coração. Perdão. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: e quando estiverdes orando, quantos gostam de orar aqui? Orar, temos que orar, amém, querido? É uma outra chave, não preciso falar mais sobre isso, mas a oração é o canal de ligação que nós temos com o nosso amigo do peito. O nosso amigo no peito, aquele que eu sento nessa cadeira, ponho uma cadeira vazia na frente, eu sei que ele está ali, e converso com ele, sem aquela formalidade que fazemos aqui muitas vezes. Né? Essa é a oração. E eu falei, quando você estiver conversando com o seu amigo orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém. Está aqui, querido, Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se fala que quem vos perdoa as vossas ofensas, é porque nós também ofendemos, certo? Ok. Então, se não perdoo, não tem como querer que Deus me perdoe. Então, o cristianismo começa a ficar um tanto quanto complexo. É um negócio complexo. É por isso que quem é cristão de verdade não tem perseguição que o abale. Porque a complexidade do cristianismo é a força do cristianismo. Né? Às vezes nós achamos que é a fé. Então nós precisamos conhecer essas coisas, porque o grande problema do ser humano não é que todo mundo tem fé. Eu conheço gente que não é crente, que tem muito mais fé que muitos crentes. O problema não é a fé, o problema é a falta de conhecimento. Então, a fé sem conhecimento, ela é fraca, ela não leva a nada, mas a fé com conhecimento enfrenta qualquer tipo de dificuldade, de provação ou mesmo perseguição. Por isso que os primeiros cristãos enfrentaram a arena, o Coliseu, crucificação na Via Ápia, lá que muitos foram crucificados, né? Eles aguentaram firme o tranco, por quê? Porque eles tinham um conhecimento de quem era Cristo na vida deles. Em Lucas 17, a parte final aí, o versículo 4, diz assim, isso aqui é legal. E se o teu irmão, está relacionado com esse versículo do telão, Lucas fala, Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, alguém já pecou contra você? Te machucou, te ofendeu, gritou, magoou você? Eu, muitas vezes. Ninguém aqui, só eu. Só eu fui magoado, só eu sofri perseguição, só eu fui entristecido, não, ou você também. Todos nós passamos por isso. É por isso que está na Bíblia, porque é um fato. Eu falei, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Epa, não é isso que está falando, não. Repreende-o. Presta atenção, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti, a Bíblia é muito, tudo na Bíblia é fora do, né? Se ele pecar contra ti 7 vezes, fale 7 vezes. 7 vezes é muito, hein? E 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe.
Vocês acham que Jesus exagerou aqui ou não? Eu acho. Eu acho que isso aqui está... Se fosse eu ia fazer que nem Pedro. Pedro, Jesus, assim não é impossível, né? Aí ele diria assim, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Vocês entenderam esse versículo, querido? Jean, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu te ofender 7 vezes, a mesma ofensa no dia, e vier 7 vezes para você pedir perdão, você tem que perdoar 7 vezes. Sem bater em mim. Uma vez estava jogando futebol. Não sei se precisa contar isso. E aí o meu filho jogava lá no ataque, eu jogava na defesa, do meu lado tinha um cara dessa altura, assim, muito mais forte que eu, jogando do meu lado, do meu time. E aí eu não sei o que aconteceu lá na frente, sei que do meu lado ele falou assim, se você falar isso de novo, eu vou aí, quebra a tua cara. Espera aí, falou isso com meu filho. Meu filho adulto, jogando bola comigo. Eu virei para ele, para você bater no meu filho, você tem que bater em mim aqui agora. Eu já era pastor. O cara tinha essa altura. Eu ia apanhar demais. Mas foi muito legal depois. E a gente jogava zagueiro, 2 zagueiros ali. Eu fiquei tão mal que eu pedi para sair, eu fiquei muito mal. Peguei a bola e chutei na cara do nego. Não pegou na cara, sorte dele. Chutei, ele estava daqui ali, chutei a bola nele assim. O time adversário veio lá e falei, calma, o time adversário separou nós. Você acha que pode? Que testemunho horrível esse. É bom confessar. A gente vai confessando já, porque daí, né, fica muito mais fácil. Eu sempre falo as besteiras que eu faço publicamente, porque para vocês saberem que eu também sou um ofensor, que careço do amor de vocês, do perdão de vocês, especialmente do amor de Cristo, que preciso. Aí no dia seguinte, no culto da manhã, Sara nossa terra, no culto da manhã, veio o cara lá, ele veio chorando, um homem de quase 2 metros de altura, forte pra caramba, chorando. Eu estava com o Fábio, meu filho, que hoje tem 48 anos, do meu lado. Tinha menos naquela época, também jogava bola, até eu tinha menos. Mas não faz muito tempo, não. E aí veio chorando, pedindo perdão para mim. Aí nós 3 choramos, aí na porta da igreja. Ele me perdoou, ele pediu perdão pelo que ele falou, e eu pedi perdão pela bolada que eu lhe dei. Quase que eu falei, não entre em outra. Não falei, não. Mas foi muito legal o pedido de perdão. E aí hoje nós temos uma excelente amizade. Para você ter uma ideia, a filha dele trabalha no meu escritório há muito tempo. E a gente se vê, se conversa, não tem nenhum problema. Né? Teve um outro caso interessante. Estou contando um caso aqui, a hora está passando, mas estou terminando. Aí teve um outro caso, eu trabalhava na Viesel na época, e um outro amigo meu trabalhava aqui em cima na outra empresa, na outra unidade, e estava chovendo. Naquela época eu tinha que mandar as coisas para fazer banco, tinha que ir no banco naquela época, sabia? Teve uma época que a gente tinha que ir no banco, eu não precisei mais. Aí estava quase 4 horas, o banco fechava e tal, e ele ligou para mim, precisa me buscar aqui, quebrou o carro, que eu estava com ele aqui, estou aqui na chuva e tal. Eu falei, não vou não, porque eu tenho que mandar para o banco. Eu não mandei mesmo. Aí demorou meia hora, ele apareceu, ele falou um monte para mim no meu escritório. Eu não sabia o que falar, mandei ele sair, falei, sai daqui. Aí ele saiu, foi embora. Daí passou 10 minutos, ele subiu para a unidade dele, 10 minutos eu liguei para ele, cara, me perdoa. Perdoa porque eu não mandei um carro te pegar, deixei você na chuva. Me perdoa porque eu te expulsei aqui, me perdoa. E até hoje a gente tem uma boa amizade. Mas se não tivesse acontecido o perdão, nós seríamos inimigos até hoje. Nós 2 éramos crentes. Um crente meia boca, mas éramos crentes. Então, querido, presta atenção. Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia tiver a pedir perdão para você, dizendo, eu estou arrependido, você tem que perdoar, porque é um mandamento de Jesus. Se você é crente em Jesus Cristo, você perdoa. E se você não tem essa força para perdoar e não faz isso, precisa rever a tua salvação em Cristo Jesus, ou então dizer, Senhor, eu não vou fazer na minha força, e não dá mesmo, mas faço em Cristo. Ok? Então, você deve estar pensando, poxa, tudo isso é muito, muito difícil. É difícil mesmo, por isso que tem que ser em Cristo. Em Atos capítulo 7, 54 e 60, tem o martírio de Estevão. Estevão era um diácono, lembra disso? Lá no capítulo 7, Estevão era um pregador, Estevão estava fazendo milagres, Estevão era um homem de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo e tal, e aí ele estava falando agressivamente. A palavra de Deus é agressiva. A palavra de Deus é uma palavra agressiva. Ela é forte, ela bate de frente. Está batendo em nós aqui, batendo em mim, bateu em mim. Ela bate em nós, porque Deus quer que nós sejamos cada dia melhores, para a glória dEle e por nosso benefício.
Estevão estava pregando, um diácono maravilhoso, milagre acontecendo, tal, ele é preso, e os caras caem de pau em cima dele, né, ordena que ele pare de falar, e Estevão tal, e aí eles resolvem apedrejar Estevão. Não vou ler o texto, né, Mateus capítulo 7, Atos 7. E enquanto ele estava sendo apedrejado, você imaginou que alguém seja apedrejado? Sendo apedrejado, Saulo segurando as túnicas dos que estavam apedrejando, Estevão olha para o céu, vê os céus abertos e Jesus Cristo à direita do trono do Pai, e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O exemplo dele foi Jesus Cristo na cruz, que olhou a multidão, a turba que estava crucificando Jesus, e Jesus também falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem. Imagina, Jesus perdoou aqueles caras que espancaram ele, colocou uma coroa de espinho, ele perdoou. Ele perdoou. Talvez a gente até encontre um monte de gente aqui lá no céu, porque Jesus perdoou aquele pecado. Pelo menos um centurião nós vamos encontrar lá, porque ele falou: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Entende? Então, agora, Estevão conseguiu perdoar seus algozes porque ele estava, primeiro, cheio de Espírito, e porque ele não fez na sua força humana, porque quem está sendo apedrejado perdeu todas as forças humanas. Há um desespero ali, pedrada de quanto é lado, ele não podia, não, vou reagir, não, ou então eu perdoo vocês, não. Foi em Cristo, amém, querido? Você entregou sua vida para Cristo, agora você faz tudo em Cristo, você perdoa em Cristo, você ama em Cristo, você compra as coisas em Cristo, você faz tudo em Cristo, você cultua Deus em Cristo. Não é mais na sua força, na sua carne, mas é em Cristo. Em Mateus 16, 13 e 19, fala de quando Deus revela a Pedro quem era Jesus Cristo. Sabe? Jesus pergunta para os apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus também, né? Botava os caras em fria toda hora. E aí, uns dizem que é Elias, outros dizem que é não sei quem, outros dizem que é algum dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque tem um monte de gente aqui na igreja que acha que o pastor é o Deus, né? Pastor. Nada. E aí Pedro se levanta, sempre ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele assim: olha, pois é, Simão, agora você também é Pedro. Pedro, Petros, lá no grego. E Jesus, ao ouvir que Pedro falou: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, sabe o que aconteceu ali? Aconteceu um negócio muito doido. Jesus lhe concedeu naquele momento um novo nome, que é o Pedro. Pedro é pedra. Qual é a pedra angular, a pedra principal? Quem é? Cristo. Naquele momento em que Pedro respondeu a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus estava lhe concedendo então um novo nome e uma marca espiritual de salvação e de bravura. Bravura. O nome Pedro, eu falei para você, é Petros, né? Que significa pedra separada, o homem pedra. Interessante. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se você tem essa marca de Cristo, você pode dizer hoje aqui: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, em quem eu confio, a quem eu entreguei a minha vida, eu posso fazer todas as coisas no Senhor. Porque se você tem essa marca, a marca que Pedro recebeu ali, quando os apóstolos receberam, quando afirmaram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, a rocha, né? Se você tem essa marca, e você o tem como Senhor, então você é um fragmento dessa rocha. A rocha quem é? A rocha é Cristo. Quando Cristo falou: eu vou mudar você vai ser uma pedra. Simão Pedro, pedra. Pedro passou a ser chamado, a partir daí, Simão era o nome comum, mas a partir daí Pedro se tornou uma pedra. Se você pode dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, você é um fragmento. Você não é uma rocha, porque a rocha é Cristo, mas é um fragmento dessa rocha. Um fragmento dessa rocha. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você se torna um fragmento da rocha, que é Jesus Cristo, você pode fazer as mesmas coisas que Jesus Cristo fez e outras maiores ainda. Como está lá em Marcos 16, 17 e 18. Expulsar demônio, curar enfermo, se pegar alguma coisa, uma serpente não vai acontecer, se tomar alguma coisa mortífera não vai te causar dano nenhum. Tal. E a gente pensa nisso, pensa nessas obras maravilhosas. Eles não pensam nisso? Nossa, que legal!
né? Bota a mão, o demônio sai rolando, e a pessoa fica liberta. Aí tem um enfermo, você bota a mão, o cara está curado. Aí tem um morto, você bota a mão, o neguinho ressuscita. Neguinho branquinho, tá, irmão? Não tem problema não. Não é preconceito. Mas poucos de nós, ou quase ninguém, pensa em amar como Cristo amou, em servir como Cristo serviu, em humilhar-se como Cristo se humilhou, em obedecer como Cristo obedeceu e em perdoar como Cristo perdoou. Essas são obras maiores do que expulsar demônio, do que curar um enfermo, está me entendendo? Do que você se livrar de um mal, de uma cobra que te pica e não te causa dano. Amar como Cristo amou, servir como Cristo serviu, humilhar-se como se humilhou, obedecer como Ele obedeceu a Deus e perdoar como Ele perdoou, é obras muito maiores e muito mais difíceis do que você botar a mão num possesso e ordenar que o demônio saia, porque o demônio, quando você ordena, ele tem que sair. Mas, querido, perdoar como Jesus perdoou a mim é muito difícil. Mas essa deve ser a nossa meta, nossa busca, porque o nosso amigo espera que nós sejamos como ele fez, devemos fazer. Eu gosto da passagem da humilhação de Jesus, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Amém, querido? E eu quero... Tem uma música aí, não tem? Vamos cantar essa... Cantar não, ele vai colocar essa música, você vai ouvir essa música. E depois eu concluo aqui em 2 minutos, amém? Preste atenção nessa música. Se você quer ser feliz, se você quer desfrutar do melhor de Deus para a tua vida, seja grato a Deus por todas as coisas que Ele já tem te feito. Eu preciso contar, da gratidão, preciso contar isso aqui, contar para você. Quando a minha contei, se eu contei, desculpa, irmão. Quando a minha esposa faleceu, contei, né? Contei? E aí eu recebi o telefonema, 6 horas da manhã, eu sabia que ela ia morrer naquela noite, eu tinha certeza absoluta. A música veio na minha cabeça, eu te agradeço. Sabe aquela música, eu te agradeço? Eu te agradeço por tudo que tens feito. Porque eu tive 3 filhos maravilhosos, uma família maravilhosa, construímos uma vida junto. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito. E aí, qual que é a outra parte? Eu te agradeço por tudo que vais fazer. Então, eu agradeço a Deus, e nós todos temos que agradecer, Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo que Tu tens feito na minha vida até hoje, e te agradeço, Senhor, por tudo que vais fazer, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e na minha vida, se você usar dessa chave. Deus vai operar na tua vida e através da tua vida em outras pessoas também. Vamos ouvir essa canção, né? Depois a gente encerra aqui rapidamente, para que vocês possam... e jantar. Enquanto você ouve a canção, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Talvez ele traga pessoas que você deva perdoar. Talvez ele vai colocar nomes na tua vida. Talvez seja alguém que está morando longe ou até que morreu. Mas ainda assim, diante de Deus, libera o perdão.
Amém. Quero te passar 3 passos para o perdão. Primeiro, reconheça que você também é falho e que muitas vezes também é um ofensor. Segunda passo para o perdão. Tenha em mente e no coração que Cristo agora é o teu Senhor. E assim como você é perdoado, também deve perdoar. Terceiro passo, exercite o perdão não na sua força, mas em Cristo. Lembre-se de que você é como um fragmento da rocha. Você é um fragmento da rocha, que é Cristo. Como que pequenos cristos. E se Cristo te perdoou, você também vai ter que perdoar, porque é um mandamento. E eu concluo com um texto, Mateus 5, 43, 48. Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus poderia reter a chuva sobre o injusto, mas Ele derrama sobre o justo e sobre o injusto. 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Perdoar é um ato notável, que chama a atenção de Deus. Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, caminharmos em direção ao trono de Deus, sem termos bloqueio, sem termos impedimentos, sem termos empecilhos, sem termos tranqueiras que nos impeçam de chegar ao teu trono. Às vezes o trono está lá, eu estou aqui, mas tem tanta tranqueira na minha frente, que a gente bota a culpa nos demônios, mas que está no nosso coração, que devemos tirar da nossa frente, e nós podemos fazer isso em Cristo. E essas tranqueiras nos impedem de chegar até o trono e receber um abraço do Senhor Jesus Cristo. Elas nos impedem. Mas Deus está nos dizendo, nesta noite, que devemos limpar o nosso caminho, à medida que não aceito a mágoa, não aceito a amargura, o rancor, o ódio, não aceito, eu não odeio ninguém, eu não tenho ódio, mágoa de ninguém, em nome de Jesus, eu sou lavado pelo sangue de Cordeiro, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, o que eu não conseguia fazer agora eu consigo, porque eu faço tudo em Cristo. E aí você vai caminhando até a entrar nesse escada do trono, e aí você vai ouvir o teu Senhor chamar você, dizer, vinde a mim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E você vai receber um abraço extraordinário daquele que te ama e que deu a vida por você. Quebramos a religiosidade aqui, porque somos amigos de Jesus. Amigo de Jesus. Converse com Ele diariamente. Pergunta para ele, Senhor, tem alguém a quem perdoar? Davi dizia assim, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Davi estava preocupado com lá no seu interior, se ele tinha inconscientemente guardado alguma coisa que não se lembrava e que devia colocar diante do Senhor. Faça isso como ele. Façamos como ele. Não façamos, eu também tenho que fazer. Então, esta noite, você vai começar a orar ao Senhor, a conversar com o teu amigo, falar assim, amigo, é o seguinte, tem alguma coisa que preciso acertar. E ele vai trazer. E você vai precisar de muita coragem para fazer isso. Mas lembre-se, você é um fragmento da rocha. Então você pode todas as coisas em Cristo. Pode amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu, humilhar-se como Ele se humilhou. O perdão é difícil porque nós somos orgulhosos. O orgulho é um monstro, é um Deus que nos impede de avançar para o trono. Perdoe, não importa a ofensa, não importa, é para o teu bem. É para o teu bem. É para a tua saúde física, saúde mental, emocional e espiritual. É para você conseguir ver os braços de Jesus abraçados para te receber, te abraçar. É para o teu bem, é para o nosso bem. Jesus nunca ensinou nada que fosse para a nossa humilhação. Tudo que tem na palavra é para o nosso bem.
porque Ele nos ama. Nós somos seus amigos, seus irmãos, Ele é nosso irmão mais velho. Amém, querido? Então vamos fazer isso. Eu sei que é difícil, aliás, é impossível, mas você pode fazer em Cristo. Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, maravilhoso Senhor, coloca a tua mão no teu coração, querido. Antes de orar, começa a pensar, fala com Deus você, Senhor, tem alguém, Senhor, que eu devo perdoar? Ou alguém que precisa de mim, eu tenho negado porque tem mágoa no meu coração. Eu tenho certeza que Deus está mostrando, quem sabe, alguém. E você pode dizer para Deus, pois é, Senhor, essa semana eu quero me encontrar com essa pessoa, vou marcar um encontro com essa pessoa. E você vai dizer para ela, com toda a sabedoria do Espírito Santo, que você se sentiu mal com determinada situação, mas que você quer estar de bem com ela, por isso você foi lá para se reconciliar, viver feliz, pleno, se tornar novamente amigo. Tem pessoas aqui que talvez perderam a amizade com o irmão de carne, ou mesmo com pai e mãe. Eu quero orar com você para que você adquira a força do Espírito para praticar e usar essa chave da cura e da restauração. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti pelas Tuas misericórdias sobre nós. Que esses ensinamentos que estão na Tua palavra nos façam realmente benignos e misericordiosos e perdoadores. O Senhor sabe das nossas dificuldades de praticarmos essas coisas. Mas o Senhor deu-nos o caminho de como devemos fazer isso. E nós queremos entrar por esse caminho, por mais estreito que ele seja. Porque sabemos que se entrarmos por esse caminho, ainda que estreito, porta estreita, caminho difícil, mas é o caminho da vida. E nós queremos a vida, não queremos a morte. Nós queremos a saúde e não a doença. Nós queremos a paz e não a complicação, com a briga. Nós queremos a alegria e não a tristeza. Então dá-nos força, Senhor, pelo Teu Espírito, ministra aos nossos corações, para que tenhamos essa ousadia de chegar e com a sabedoria do Teu Espírito, corrigirmos os entreveros das nossas vidas com pessoas. E que o poder do Senhor se manifeste em nossas vidas nesses dias. E que o amor de Jesus constrange os nossos corações. E que a consolação do Espírito console a nossa alma e que para que nós sejamos consoladores de outras almas. E nos abençoa, Senhor. Recebe, meu irmão, a bênção nesta noite. A bênção apostólica do poder de Deus, o amor de Cristo, as consolações do Espírito. E leva-nos, Senhor, para uma semana maravilhosa, uma semana de experiências gloriosas com o Senhor, na prática da Tua palavra, porque queremos ser crentes praticantes, não crentes que ouvem e não praticam. Não queremos ser como aquele hipócrita que só quer aparecer, que se parece cristão, parece crente, mas vive uma vida diferenciada daquela que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoa-nos e fortalece-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Ele é bom, amém? Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é animador, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente, ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais aos domingos, 18 horas e 30 minutos, ou ainda a gente pode se encontrar nas células que acontecem semanalmente e que você pode, através desse QR Code, acessar
como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.